carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Vai aparecer também nos monitores, você pode nos acompanhar também pelos monitores, se for mais prático para você. Efésios, capítulo 3, do versículo 14 em diante. Mas tem muita revelação para nós. Nós temos que parar e ouvir essa palavra. É muito especial. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Eu pergunto, quando você dobra os joelhos? Dobrar os joelhos não é apenas fisicamente, não. É você se prostrar diante de Deus. A vida é muito agitada. O profeta Isaías, ele diz que tem muita gente que acorda e segue o caminho da bebedice. Não é da bebida, não. É a pessoa que acorda e ela fica, vamos dizer assim, distraída com muitas coisas. Internet, hoje, não é verdade? Antigamente se falava televisão, mas não é só isso. A pessoa vai ler uma notícia, vai ler uma reportagem, conversa com os amigos nas redes sociais, e o dia passa e você não dobrou os joelhos. Isso não acontece com uma ou duas, acontece com muita gente. Aí passaram-se 2 dias, 3 dias, 1 semana e você não teve oração. Não. Se você olhar na Bíblia, o Daniel, o profeta, aqui no capítulo 6, versículo 10, eu citei na outra semana, estou citando aqui, olha só o Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Veja, Daniel 3 vezes no dia, mesmo quando ele foi, vamos dizer assim, proibido, né, de orar, ele tinha comunhão, ele fazia isso, ele não foi abusado, não, afrontou o rei. Havia um rei, homens invejosos, fizeram o rei assinar um decreto que nenhum homem ou qualquer pessoa não pudesse fazer pedido a nenhum Deus, nem a outro homem, a não ser o rei. E o rei, na inocência, acabou assinando o decreto. E o Daniel, então, como os Daniel ficaram proibidos, mas Daniel tinha uma comunhão com Deus, tinha um voto dele com Deus. E 3 vezes no dia ele dobrava os joelhos. A nossa atenção é essa, 3 vezes no dia ele dobrava os joelhos. Amigo, tem que dobrar os joelhos. Tem que aprender a ter comunhão com Deus. Nós costumamos orar quando a corda está no pescoço, né? Nós costumamos orar quando estamos num momento difícil da nossa vida. Surgiu um diagnóstico, uma doença, aí vamos orar. Não, aprenda a orar. Aprenda a buscar Deus. O próprio Senhor Jesus, você quer ver? Lucas capítulo 22, versículo 39. Veja comigo. Lucas 22, 39. Saindo foi como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Tentação não é apenas moral, de um homem pensar numa mulher proibida, ou uma mulher pensar num homem proibido, não. A tentação é toda a tentativa do diabo de entrar na sua vida, entrar no seu emocional, entrar nos seus sentimentos, ele usa alguém para ferir você, para amar, e você cai na cilada do diabo. Você fica magoado, fica chateado, fica revoltado. Não, você não podia de maneira alguma ficar assim. Essas coisas acontecem, essas coisas surgem, mas nada pode roubar a sua paz. E quantas pessoas caíram na tentação de ficar com uma mágoa no coração, com um ódio no coração, com uma revolta, às vezes com um filho, com uma filha, às vezes com o pai, com a mãe, às vezes com o marido, com a esposa. Por quê? Porque não orava, irmão. Não estava na presença como deveria se tivesse Jesus. A luta não é contra a carne e o sangue. Fulano me ofendeu, me machucou, mas só tem misericórdia dele. Mas não estando em oração, você cai na tentação. Mas o versículo seguinte, que é o nosso, que é o 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Quem é que se colocou de joelhos? O próprio Senhor Jesus. Ele era Deus, mas estava aqui como homem. Como homem, ele precisava de dobrar os joelhos, quer dizer, ele precisava de orar. Você precisa. Não leia agora Mateus capítulo 14, a Bíblia na multiplicação dos pães e peixes, ele mandou os discípulos entrarem no barco, ele despediu a multidão e foi orar. À tarde tinha chegado e estava ali Jesus orando ainda. Você vê que ele mostra a importância da comunhão. Então, pegue isso, é importante. Paulo tem que se coloque, aprenda a orar. Continuando aqui. Versículo 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. A palavra corroborado quer dizer fortalecido, né? Com poder pelo seu espírito no homem interior.
Nós precisamos dessa comunhão com Deus, tendo essa comunhão com o Espírito Santo, para ele nos fortalecer com poder no nosso homem interior. Veja Davi, por que Davi matou um leão, matou um urso? Temos aprendido. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz assim, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então isso era dado a reis, sacerdotes, profetas. Hoje não, é dado a todas as pessoas. O profeta Joel, ele profetizou no capítulo 2 de Joel, versículo 28, olha o que ele diz, 2:28, diz, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre quem? Sobre toda a carne, basta para nós. Foi dado isso no Pentecoste. O Espírito Santo está à disposição de todos os homens. Para quê? Para serem revestidos de poder, terem a própria vida de Deus nele, e o Espírito Santo, ele nos fortalece com poder no nosso homem interior. Quer dizer, no nosso interior, ele nos concede isso. Você precisa. Eu preciso, nós precisamos. Eles então buscavam a Deus. Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, veja comigo, Mateus 3,16, veja. O que diz? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus. E viu quem? O Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ele, Jesus, o próprio Deus, estava como homem. Como homem diz, vocês precisam do Espírito Santo. Nós precisamos. Essa comunhão é muito importante. Olha a importância de ter o Espírito Santo em nós. Em Lucas ainda, capítulo 24, versículo 49 agora. Diz assim, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, aquela do Joel 2:28. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de quê? Poder. Olha que coisa linda. Temos que ser revestido de poder para fazer a obra. O Espírito Santo em nós nos dá essa capacidade. Atos 1:8. Olha. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, nossa casa, e em toda a Judeia, nossa parentela, e Samaria, os nossos vizinhos, e até os confins da terra. Quer dizer, por onde você passar, você será uma testemunha do Evangelho, será uma testemunha da palavra de Deus, Igreja de Cristo. Desculpe muita informação que eu dei, mas tinha que dar. Você precisa dessa comunhão, dobrar o joelho e falar, Senhor Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu quero ser mais constante no altar. Eu quero ser, o altar não é aqui que eu estou dizendo, não, é a presença de Deus. Eu quero ser mais constante na Tua presença. Eu quero ser mais constante na oração. Você vai mudar. Você não pode esquecer que você é uma testemunha do Evangelho para a sua família. Estava agora no programa de rádio e TV, e uma senhora estava dando um testemunho bonito. Essa senhora, estava ela frequentando a igreja, mas tinha uma incompatibilidade com um filho muito grande, filho muito cheio em casa, bagunça, né, aquele negócio todo. Ela disse que tinha até ódio, estava com ódio. Disse, mas depois ela parou, meu Deus, eu sou da igreja, eu estou com Jesus, como é que eu vou brigar? E ela começou a dizer, eu não vou brigar mais com ele. E ele começou também a se organizar, né? Até que ela chegou, ele chegou e falou assim, mãe, só está diferente, hein? Você está indo na igreja, né? Quer dizer, antes não estava valendo ir na igreja? Antes não estava valendo ela, nós somos testemunha, mas isso nós conseguimos com o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós nos dá essa capacidade de sermos testemunhas do Evangelho, sermos testemunhas do Senhor. Então precisamos, vamos voltar em Efésios, paramos no 16, agora o 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Mas como é que é isso, pastor Jaime? Quando você ouve a palavra e guarda a palavra de Deus, você mostra o amor verdadeiro. João 14:23, olha o que diz João 14:23. Jesus respondendo, disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha... Não adianta você ficar, eu te amo, te amo, te amo. Jesus disse, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Não é assim que o missionário fala? Você tem que ouvir a palavra e guardar. O que é guardar? Andar com aquela palavra. Lembra que eu falei agora? O filho provocar, não, meu Deus, minha luta não é contra a carne do sangue, me dê sabedoria para lidar com ele. E não agir, mas você não você cai na tentação. Qual a tentação? De brigar, de discutir, de debater, ficar zangado, ficar revoltado com aquilo ali, não aguentar. Você caiu na tentação. A sua oração depois fica infrutífera. Você fica orando e nada acontece. Mas por que nada acontece? Você tem que verificar isso, tem que perceber. Aí ele diz mais ainda, olha só, o que ele está dizendo.
Se alguém guardar a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Viu o que ele está dizendo aqui, no versículo 17? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Quando você o ama, verdade, fundados em amor. Quer dizer, não é com palavras vãs, inúteis, ociosas, não. Você realmente guarda a palavra. Quando vem um mau pensamento, ninguém está vendo. Não, eu sou morto para o pecado. Verdade. Vamos falar uma linguagem clara. Vem na mente de um homem uma mulher proibida, está amaldiçoado esse pensamento. Ou a mulher vem na mente de um homem proibido, está amaldiçoado esse pensamento. Por quê? Você guarda a palavra. Você quer ter, se você despreza a palavra, em outras palavras, como você fala assim, Jesus, fica de lado. Eu contei que eu estava na mocidade da igreja, parece piada, mas é verdade. Parece cômico, mas é trágico, né? Tinha um jovem na época lá, e está começando na igreja. E às vezes, é assim, e percebemos o olhar dele para as pessoas, né? Falei, rapaz, você é um homem de Deus. Não, nessa hora eu falo com Jesus, fica de lado um pouquinho. É mole? E ele estava fazendo isso, me deixando Jesus de lado. Quando você despreza a palavra, você despreza Jesus, porque a palavra é Deus conosco. Coloque isso, a palavra de Deus é Deus conosco. A palavra de Deus é Deus na nossa vida. Quando você despreza a palavra, você está tirando Deus da sua vida. Então, despreza. Assim que você vai estar arraigados e fundados em amor. Porque Deus é amor. A primeira de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor que eu estou falando não é um amor homem, mulher, né? Não que deve ter isso aí, mas estou falando, não. É um amor para com Deus, que é guardar a sua palavra, viver a sua palavra e amar como Jesus amou. Agora vai esquentar mais ainda, 18. Poder-te perfeitamente compreender com todos os santos, são separados, salvos, que aceitaram Jesus, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. O Espírito Santo faz isso em nós. Para os salvos, ele dá ensinamento. Veja, a Bíblia fala em João 14, 26, assim, olha, mas aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará o quê? Todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O mundo não tem o Espírito Santo, nós temos. Então, não se coloca um vinho novo num odre velho. Então, o Espírito Santo em nós nos dá a capacidade de entender, de compreender. Tem gente que lê a Bíblia passa um livro nebuloso. Não, um livro aberto, irmão. Vá, Deus vai mostrar para você, Deus vai fazer isso, Ele vai te mostrar mais e mais. Ainda em João, capítulo 16, versículo 12, olha o que diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não os podeis suportar agora. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Mas o 13 diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele já veio o Espírito Santo no Pentecoste, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha aí como é que é bonito isso, o Espírito Santo em nós. Olha a capacidade, ele nos dá para entender, ele não fala de si mesmo. Era muito comum no meio do poder, assim, o Espírito Santo me falou. Vem cá, o que ele falou está na palavra? Se não falou, não foi o Espírito Santo, foi coisa da sua mente, ou até do diabo, irmão. O que é isso, pastor? Não é verdade. O Espírito Santo está dizendo aí, ele não falará de si mesmo. Ele fala da palavra. Mas vamos voltar, está forte, né? Tem bastante coisa. Aí ele diz, 19, e conheceu o amor de Cristo, que excede o quê? Todo entendimento, ou para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Tem que conhecer esse amor que fez de um homem adúltero, um homicida, o maior rei de Israel. Quem foi? Davi, você vê o que Davi fez, o que aconteceu com Davi. Davi se tornou o grande rei de Israel, mas foi longe, mas ele encontrou o amor de Deus, descobriu, conheça esse amor que fez um homem malfeitor entrar no paraíso. Porque esse homem, lá na cruz do Calvário, estava Jesus na cruz, de um lado estava um malfeitor, de lado o outro. Um dizia debochando, ei, você é o filho de Deus? Desce daí, salva a ti e a nós também. E o outro dizia, rapaz, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse é o que fez. E ele então olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje estarás comigo? Não parai. Mas como ele aprontou tanto? Aprontou, mas aceitou Jesus na hora da morte. E foi salvo, foi para o paraíso. Esse é o amor de Deus. Por isso que tem muita gente que vai ficar surpreendida na eternidade em ver pessoas que aprontaram muito, mas antes da morte, tem que ser antes da morte. Como ninguém sabe o dia da morte, aceita Jesus hoje, irmão.
Se acerta com Deus, creia no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, creia no coração que Jesus ressuscitou dentro dos mortos e Ele te dá a vida eterna. Sabe o que é a vida eterna? É a própria vida de Deus. Basta você crer no coração que Ele morreu pelos seus pecados, no coração você crê que Ele venceu a morte e o inferno, e fale para Ele, me salva, Ele vai te salvar. O Espírito dele virá sobre você, fará de você uma nova criatura. Eu recebi um testemunho de um amigo. Esse rapaz se tornou, eu conheci desde criança na igreja, se tornou um preparador físico, personal trainer, conhecido, famoso, já foi preparador de grandes estrelas do esporte. E ele estava conversando comigo, como o pai dele aceitou Jesus na hora da morte. A mãe dele era uma obreira de Cristo, muito dedicada na obra de Deus, mas o marido não aceitava Jesus, um ótimo homem, mas que ele tomava perfume, álcool, tudo, alcoólatra mesmo. Ele estava morrendo. E ela conhecendo, entenda bem, sendo da área da saúde, sabendo que ele estava indo embora. E ele não falava mais, o sangue já estava entrando aqui, ó, sabendo que ele estava num infarto agudo mesmo. Ela segurou a mão dele e disse, fulano, você precisa de Jesus. Jesus ama você, revelou o plano da salvação todo para ele. Se você quer Jesus, eu sei que você está me ouvindo. Ele olhava assim para ela, assim, se você quer Jesus, se você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você aperta a minha mão, que ele não estava falando mais. Ele apertou. Olha, você está apertando a minha mão. Você então quer Jesus realmente como Senhor e Salvador? Você quer ser salvo? Ele apertou mais ainda. Apertou, largou e foi embora. Que amor de Deus, né? Na hora da morte, ele foi salvo. Amigo, esse é o amor de Deus, que muita gente não entende. Esse excede todo entendimento. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, olha o que ele escreveu. 1 Timóteo 1,16. Olha o que ele diz. Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, vamos ler o 15, desculpa, eu tenho que ler o 15 para dar. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou? Esse Paulo, meu irmão, era assassino de cristãos, perseguidor de cristãos, mas tornou o grande apóstolo Paulo. Por quê? O amor de Deus. Conheceu o amor de Deus, que excede todo o entendimento, que fez essas pessoas, esses personagens, se tornarem pessoas salvas. Aí terminando que não deu mais. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Qual o poder que opera? O Evangelho, é o poder de Deus. Quando é o Evangelho, aí sim, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Eu estava falando com uma pessoa, tem gente que, não, eu vou casar porque eu vivo com depressão, se eu casar eu vou sair da depressão. Não, você vai levar a depressão para o casamento. Você tem que ser liberto antes, entende? Não, o outro diz, eu estou casado, sabe o que quer? Eu vou ficar sozinho, vou divorciar, que aí eu vou ser feliz. Vai nada, você vai levar, entenda bem, a depressão para o divórcio também. Verdade. O outro diz, eu vou viajar, eu vou para não sei aonde. Pode fazer tudo isso, mas você vence com a palavra de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você acabou a depressão. Você fala, não, Jesus me libertou. A ver que experimentar amaldiçoado esse pensamento. Você vive a palavra de Deus.